Falar sobre espíritos é falar sobre uma realidade intensamente apresentada na Bíblia. E bem se faz atentar para este conhecimento como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Muitas pessoas têm medo de espíritos. Praticamente todas as pessoas já sentiram pelo menos uma vez arrepios em sua vida, seja no momento em que estavam contemplando alguma coisa, ou estavam ouvindo alguém falar, ou até mesmo sozinhas, de repente ficaram todas arrepiadas. Enfim, por diversas situações é comum alguém se arrepiar. E a Bíblia ela vai abordar muito sobre esse tema. Por quê? Porque a Bíblia é um livro espiritual para espirituais. No livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 9, fala assim: além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Nós temos os nossos pais, nosso pai, nossa mãe, segundo a carne, que nos corrigem, nos orientam, nos conduzem. O ciclo natural da formação humana, do crescimento humano, da condução humana. Se nós nos sujeitamos a eles, muito mais, é isso que está escrito aqui, muito mais nós não deveríamos nos sujeitar ao Pai dos Espíritos para vivermos? Quer dizer, quanto mais nos sujeitamos a conhecer a Deus, a reverenciar a este Espírito, mais nós viveremos. É aí que nós viveremos. E toda a Escritura, ela abordará esse conhecimento que produz a vida e que guia e que direciona melhor a vida. No livro de Jó, no capítulo 4, no versículo 13, fala assim: entre pensamentos e visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conhecia sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me, ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Aqui está a referência a respeito de uma situação onde um espírito se apresenta para um homem, e este homem ele se arrepia, porque é uma das maneiras em que sinaliza a presença, uma presença espiritual, é justamente o arrepio. Então, quando você ouve alguém dizer estou todo arrepiado, ou você mesmo se arrepia, isso indica que há uma presença espiritual. Um espírito se aproximou naquele momento. Assim como, desta forma, este espírito ele se aproximou e gerou uma indagação. Ele disse: porventura seria o homem mais justo do que Deus? Isso sinaliza para um conhecimento que diz assim: nem sempre quando um espírito se aproxima de nós, significa que esse espírito é ruim, ou que algo ruim irá acontecer. À luz da espiritualidade bíblica, nós vamos ver que espíritos, eles são mensageiros, e que todas as vezes que um espírito se apresenta para nós, que um espírito vem e sinaliza a sua presença, está indicando alguma coisa, e eu preciso ter o discernimento para saber que tipo de espírito está se apresentando para mim naquele momento em que eu fico toda arrepiada. Eu preciso saber que tipo de espírito, que espírito se aproximou e por que aquele espírito se aproximou naquele instante. É esse conhecimento espiritual que é necessário que todos nós venhamos a alcançar. O próprio Jesus, ele trouxe essa espiritualidade forte e intensa para os seus discípulos. Já nós iremos falar sobre isso, mas um outro exemplo está ainda no livro de Jó, no capítulo 26, no versículo 4. Quando o próprio Jó, ele indaga, ele faz uma indagação ao seu amigo, quando fala assim: para quem proferiste palavras?
E de quem é o espírito que saiu de ti? Ele já carregava essa visão espiritual. Você está falando tudo o que você está falando. Que espírito é esse que está te inspirando a falar estas palavras? É essa a pergunta. Porque tudo na nossa vida, todo o nosso percurso, já falamos isso em outros vídeos, nós somos casas espirituais e sobre nós opera a atuação de algum espírito. E as nossas ações, elas irão definir que tipo de espírito está sobre nós. O próprio Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 16, olha só, no versículo 13 diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Jesus está preparando os seus discípulos e está dizendo: olha, eu irei, eu partirei, eu morrerei, ressuscitarei, irei, voltarei de onde eu vim, para o lugar de onde eu vim. Mas virá um Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito Consolador. Este Espírito vos guiará, quer dizer, esse Espírito será o seu Espírito guia. Ele falará não de si mesmo, porque a missão dele não é falar sobre si mesmo, a missão dele é falar sobre mim. Ele me glorificará. Então, quando alguém passa a entender sobre Jesus, quando alguém tem vontade de conhecer os ensinamentos de Jesus, quando alguém sente no coração desejo por Jesus Cristo, é porque o Espírito da verdade está operando sobre esse alguém. Se eu quero conhecer a Cristo, é porque o Espírito da verdade está operando sobre mim. Se alguém não quer saber de Jesus Cristo, é porque o Espírito da verdade não se apresentou para ele. À luz da espiritualidade bíblica, fala assim, Hebreus no capítulo 1, no versículo 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Existem espíritos ministradores e estes espíritos são enviados pelo Pai dos Espíritos, Deus, que é Espírito, conforme João 4:24. Deus é Espírito. Ele envia espíritos ministradores para prestar favores àqueles que hão de herdar a salvação. O que é a salvação? A salvação é a verdadeira, é o socorro, é retirar o ser humano de uma vida enfadada, na degradação da natureza humana destruída pelo pecado, pela iniquidade, por todas as obras más, pela maldade do coração humano. E os espíritos ministradores, eles atuam para servir a favor daqueles que passam a ter um entendimento da luz. Mais uma vez eu digo, como o conhecimento que é como uma luz que alumia em lugar escuro, a fim de que nós não venhamos a andar como que apalpando em meio a uma escuridão para saber de onde vem ou para onde vai. Não, mas tenhamos um caminho firme, tenhamos um foco, tenhamos um objetivo espiritual que nos produz esperança, que nos produz confiança, que nos produz convicção, segurança, retira o medo e produz a calma de uma vida que sabe exatamente o seu direcionamento. Por quê? Porque está envolvida por espíritos que hão de ajudá-la a seguir, a percorrer. E para isso Jesus Cristo veio, para trazer esta realidade espiritual tão intensa, tão forte, tão profunda e tão necessária ao nosso entendimento. Há algo muito, muito precioso a se conhecer neste mundo espiritual que apenas um vídeo não é possível falar. Mas, por exemplo, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 22, existe uma situação que fala assim, capítulo 22, a partir do versículo 19. Fala sobre um rei cujas ações são reprovadas diante de Deus. E Deus envia um mensageiro, um profeta, para profetizar a este rei.
Mas dentro dessa história que aconteceu, já haviam mais de 400 profetas que este rei já consultava, porque sempre foi, desde a antiguidade até os nossos dias, sempre foi comum os grandes líderes consultarem líderes espirituais, consultarem feiticeiros, consultarem a magia, consultarem profetas, enfim, consultarem líderes espirituais. Sempre foi comum. E muitos reis, antes de tomarem qualquer decisões, eles sempre consultavam os magos, eles sempre consultavam a liderança espiritual que estava à sua retaguarda. Aqui não era diferente, então está contando justamente o acontecido sobre este rei. Mas, mais uma vez eu digo, as ações deste rei eram más diante de Deus. Então o profeta, o mensageiro de Deus, ele traz essa revelação ao rei, diz assim: então disse ele, o profeta: ouve, pois, a palavra do Senhor. E então ele adentra num mundo espiritual. Vi o Senhor, Deus, assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe, que era o rei cujas ações eram más diante de Deus, a que suba e caia em Ramote Gileade? Era o lugar para onde este rei estava indeciso, se iria ou se não iria. E um dizia desta maneira, quer dizer, um espírito dizia desta maneira e outro de outra. Havia uma reunião espiritual diante de Deus, onde Deus estava. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Deus falando para o espírito da mentira, para que aquele espírito da mentira fosse ao rei e induzisse o rei através dos profetas e induzisse o rei a cometer um ato que seria prejudicial a ele, mas ele acreditaria que seria bom. Versículo 23. Agora, pois, eis que o Senhor pôs, olha só, eis que Deus pôs o espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. O espírito da mentira saiu da parte do próprio Deus. Por quê? Porque nós vemos lá no livro de Hebreus antes, Deus, ele é o quê? Ele é o Pai dos espíritos. Ele é o poder central, e existem muitas referências bíblicas a respeito disso que abordaremos em outro vídeo, porque este não terá espaço suficiente, ficará muito longo. Mas, atende, de Deus saiu o espírito da mentira. Deus ordenou que o espírito da mentira fosse e atuasse na vida de determinadas pessoas. De Deus sai espírito bom, de Deus sai espírito ruim, para fazer operações entre os humanos, de acordo com as ações dos próprios humanos. Por isso que existe a lei da semeadura. O que nós plantamos, nós colhemos. E a plantação espiritual, ela gera consequências na colheita. Existem muitas passagens que falam então sobre esta realidade espiritual. No livro do profeta Isaías, no capítulo 11, no versículo 2, o próprio Jesus Cristo, quando ele veio, ele se apresentou com seus muitos ensinamentos. A profecia falava a respeito dele, a respeito dos espíritos que atuariam sobre Jesus Cristo. E diz assim, Isaías capítulo 11, versículo 2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 7 espíritos repousavam sobre Jesus Cristo, segundo a profecia. E nessa atuação, nessa operação destes espíritos, o próprio Jesus, ele vai trazer também
que diante de todas as coisas, prodígios, sinais, maravilhas que ele operou diante dos homens, conforme a manifestação dos seus ensinamentos e dos seus sinais, assim também os seus seguidores operariam coisas ainda maiores. Quer dizer, sobre os seus seguidores haveriam de operar espíritos maravilhosos que realizariam também sinais, grandes milagres, grandes transformações nas vidas, mostrando que este mundo que nós vivemos, ele é paralelo o tempo inteiro com o mundo espiritual. E quando a Bíblia ela fala sobre isso, ainda o Espírito vai falar, vai inspirar no capítulo 5 do livro de Gálatas, no versículo 5, capítulo 5, versículo 5 do livro de Gálatas fala assim: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Quem tem fé? A fé, qual que é a fé? O que é a fé? Faremos também em outro momento uma abordagem sobre a fé. Mas o Espírito da fé é o que opera sobre aqueles que creem, e este Espírito da fé, ele opera trazendo o quê? Trazendo esperança. Trazendo esperança de um tempo bom, de dias melhores, esperança de uma realidade espiritual que virá. É o Espírito da fé que atua nos corações. E o Espírito da fé, ele não é leviano, ele é sábio, porque junto a ele está o Espírito da sabedoria. Por isso que o conhecimento é tão importante. Não adianta eu dizer que eu tenho fé em algo que eu nem conheço. Não adianta eu dizer que eu tenho fé em Jesus Cristo se eu não sei quais são os ensinamentos. Quando eu falo assim, ante o mundo espiritual, quando eu digo, eu creio em Jesus Cristo. Tá, eu creio em Jesus Cristo. Quais são os seus ensinamentos? Quais são as suas palavras? O que ele fez? Qual é o seu padrão de comportamento? Se eu não tiver conhecimento dele, do que ele é, de quem ele é, do que ele ensinou, como eu poderei crer no que eu não conheço? É uma fé inútil, é uma fé vã, é uma fé da boca para fora, é um coração que pensa que crê, mas que na verdade as suas ações não demonstram isso. O conhecimento espiritual, ele é vasto e ele é profundo. Mergulhar neste conhecimento traz luz ao coração e à mente. Pense sobre isso, medite sobre isso. Em outros momentos nós abordaremos sobre muitos outros espíritos que são apresentados nas Escrituras. Que Deus abençoe você, que o espírito de sabedoria venha sobre a sua vida, venha sobre a nossa vida. Deseje ter a presença destes espíritos iluminados. Deseje ter a presença do Espírito Santo que revela Jesus, que mostra, que apresenta quem Ele é, que glorifica Ele